Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Mundo Maior é Debate. Essa noite nós estamos conversando aqui sobre o rustanguismo e as influências da obra de Jean-Baptiste Rustang no espiritismo brasileiro, né? A Fundação Espírita André Luiz, ela tem um compromisso. O nosso compromisso é com Cristo. O nosso compromisso é com você, que nos assiste, nos ouve através da TV Mundo Maior, através da Rede Boa Nova de Rádio. O nosso compromisso é com a simplicidade da mensagem de amor que Nosso Senhor nos trouxe. E em prol desta simplicidade de mensagem baseada no amor que Jesus nos trouxe, é que nós estamos muito tranquilos aqui para tratar com muito respeito do tema dessa noite. Não é nosso objetivo agredir quem quer que seja, mas sim expor os fatos para que você que nos acompanha perceba e tenha o discernimento, aceito, não aceito, vou por aqui, vou por ali. Seria ridículo que nós nos arvorássemos na condição de vaticanistas e fizéssemos o Index Prohibitorum dizendo não leia de forma alguma. Aliás, muito ao contrário, o Milton falou, leia. A gente só vai fazer um convite. Antes disso, leia pelo menos as 5 obras de Kardec para você ver a razão e então você ter condições de fazer o discernimento. E esse trabalho só é feito graças aos nossos queridos amigos do Clube Amigos da Boa Nova, né? Eles são os patrocinadores da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, nos trazem os recursos que são tão importantes para que esse trabalho de divulgação chegue ao maior número de pessoas. Então, por favor, 0800 12 18 38 é o telefone de associação do Clube Amigos da Boa Nova. Ao se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, além de você ajudar na divulgação da doutrina espírita, né, você começa a ter descontos em produtos da Mundo Maior, em eventos da Fundação e outros pontos e outros benefícios que estão chegando por aí. Mariana, e como é que está o povo aí na internet? André, o Facebook e o WhatsApp estão bombando. Gente, tem muita gente participando de São Paulo, do Ceará, de Franca, de Portugal. O pessoal está gostando muito do tema. Temos aqui a Maria do Carmo Vieira, que ela diz gratidão pelos ensinamentos. Temos a Aparecida Cruz, que ela já disse que a Heloísa já é conhecida dela, que ela adora a Heloísa. Enfim, temos muitas participações e nós temos uma ligação do Gustavo, do Tucuruvi de São Paulo. E ele quer dar uma palavrinha com vocês. Boa noite, Gustavo. Boa noite, tudo bem, André? Eu vou bem, querido, e você? Tudo bem, graças a Deus. Você está nos acompanhando por onde, Gustavo? Eu estou acompanhando vocês pelo Facebook. Pelo Facebook. Pois não, Isso. querido. Pois não. Então, eu gostaria primeiro de parabenizar vocês aí pela iniciativa, né? Sim. Vocês estão abordando esse tema aí que é bem complexo, né? Do rustanguismo, né? Pela iniciativa ou falta de juízo, né, Gustavo? Isso, é verdade. Aí eu teria algumas, 2 perguntas aí para fazer para vocês, né? Pois não. Aí eu queria saber, por que aí os palestrantes, né, espíritas, eles nunca abordam esse tema, né, no centro espírita, né? Eu costumo às vezes frequentar o centro espírita e eu percebo que não tem muito isso, né? E a outra pergunta, eu percebi que a dona Heloísa, ela disse que o Chico, né, ele não era rustanguista, mas aí na obra, né, do Chico, o Consolador, ele dá a entender que ele seria rustanguista. Seria isso? Eu gostaria de entender um pouco sobre isso. Vamos começar com essa segunda, já diretamente para a Heloísa, né? Essa questão do Chico ser rustanguista ou não ser rustanguista. Tem muita gente que defende que Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é um livro absolutamente rustanguista. Este foi um dos livros que modificaram e o outro eu não lembro. Quem modificou é o editor. A FEB. Sim. Quando saíram pela FEB, saíram modificados. Sim. Eu era jovem uma vez com a Tânia de Macaé, com o grupo de jovens. Modificaram sem a anuência do Chico. Sem a anuência do Chico. Sim. O Chico doava tudo. Sim, sim. Então eles ficaram com direito não, porque podia entrar na justiça. Sim. Mas passou. E uma vez eu era muito jovem, com um grupo de jovens em Macaé,
E eles mostraram um livro, A Gênese pela FEB, que apresentava o corpo fluídico de Jesus. Na época discutimos, conversamos, depois eu com 5 crianças trabalhando fora, eu esqueci. Agora que me veio, puxa, podia ter feito alguma coisa. E uma coisa que você falou importante também, que eu estava aqui pensando, o corpo fluídico de Rustang realmente deve ter assustado os franceses, os europeus, porque é algo tão absurdo e irracional que ninguém pode aceitar, a não ser que esteja mergulhado no passado. Sabe que eu tive em 2004, por ocasião do Congresso Espírita em Paris, eu fui, né, ao Congresso, na época trabalhando aqui, como voluntário ainda na ocasião, para colher as imagens, né, entrevistar as pessoas, o que estava acontecendo. Na época nem tinha a TV Mundo Mar, tinha o Boa Nova na TV, que é um programa de domingo, e a Fundação me convidou para ir, eu fui. E eu me lembro que eu estava tomando um café do lado de fora do local onde estava acontecendo o congresso, né? E tinha uma faixa lá, né? Congresso Espírita Mundial, tal, e passou 2 senhoras francesas, né? E elas riram. E elas riram e fizeram algum tipo... Eu não falo francês, mas eu percebi que elas estavam desdenhando, né? Como se dizendo assim, isso é coisa de maluco, né? E a gente percebe, ao estudar o desenrolar dos fatos, que após a passagem de Kardec, o retorno de Kardec para a pátria espiritual, uma série de eventos, por exemplo, o processo dos espíritas, que foi um outro erro do Lei-Marie, né? E o próprio rustanguismo, isso tudo foi fundamental para que as pessoas racionais não aceitassem absolutamente. Não aceitassem. Né? E o menino falou uma coisa muito certa, a gente tem que provar que Chico não era rustanguista e que houve modificação nos 2 livros que ele escreveu. Diga, Bem, Milton. é Gustavo, né? O nome do nosso... Gustavo. Gustavo. Ele está atento, não é? Isso mostra que é um leitor bem atencioso. Estudioso, né? Estudioso. Então, resta agora, Gustavo, a gente também compreender a função de um médium. Porque com as obras que o Chico escreveu, por ser o intermédio, ele era intermediário Sim. dos espíritos. Sim. Nem sempre o médium combina com as ideias do espírito autor. Então é preciso fazer diferença. Ele, como citou o livro O Consolador, eu gostaria de saber em qual pergunta ele está se baseando. Sim, sim. Se ele puder agora verificar isso, porque aí nós fazemos uma ilustração desse assunto ligado com a função do médium e do que pensa o espírito. Mas vem Tá aí, cá. Gustavo, se você puder, pode até Mas ser pelo Chico Facebook. não veio né? essa modificação. É isso aí. O pai explica Não, aí. está certinho. Não, no caso não foi erro do espírito Claro. nem do médium. Foi erro da FEB que publicou errado mudando. Como o livro que eu li de A Gênese, Sim. que estava o corpo fluídico de Jesus. Bem, o que a Heloísa está mostrando para nós é que sempre que nós tivermos aí um equívoco doutrinário, um erro crasso, isso não será do Chico. Sim. E nem dos espíritos que o secundaram. Será, por certo, da... Modificação. Mas tem uma coisa também que eu acho que é importante a gente tratar aqui. O fato de ser espírito e o fato de ser médium não torna a pessoa absolutamente impecável, né? Estamos em provas e expiações, partindo para a regeneração. Me parece, me corrija se eu estiver errado, quem nunca errou é Jesus. Os outros Paulo todos de Tarso nós somos... falava, quem nunca... Mas no caso de Chico, ele sempre teve uma assessoria muito boa. É claro que não era um santo, mas meu pai, que foi estudar a fundo, garante que foi modificação feita pela FEB. E eu fico com meu pai, Sim. que ele não falava sem pesquisar. Sim. E fico também pelo pouco que eu conheço e amo de Chico Xavier. E coisas que aparentemente nos parecem uma bobagem, por exemplo, a própria discussão da virgindade de Maria. Ah, né? isso Mas muita gente, não, isso é bobagem, não vamos discutir isso não tem importância nenhuma. Mas quando a gente vai ao Velho Testamento, nós encontramos ali a narrativa de alguns profetas dizendo que o Messias predito nas Escrituras ascenderia da árvore genealógica de Davi.
Perfeito. E quem tinha a árvore, quem estava na árvore genealógica de Davi era José e não Maria. Portanto, quando nós dizemos Maria é virgem, nós tiramos a paternidade de José e tirando a paternidade de José, judeu nenhum nunca vai aceitar Jesus como Messias. E outro detalhe é com relação a essa palavra da virgem, porque na interpretação se trata de uma mulher jovem, bem moça, só. E também a virgindade é uma virgindade espiritual, um espírito de luz. Não tem que ser, mesmo porque a virgindade física não quer dizer nada. O espírito vale por suas atitudes e correção moral. E quem criou o sexo nas bases corretas foi Deus, crescer e multiplicar. Há 50 anos atrás, a Heloísa não falaria isso. Falaria. Pior que você sabe que se perguntasse, eu falaria. Aprendi com a minha mãe e com meu pai. Seria queimada. Sabe que, uma ocasião, há uns anos atrás, uma amiga querida me emprestou um livro, não vou dizer qual que é o nome do livro, não é o caso. Fala. Não é o caso, né? Porque senão a gente acaba, enfim, não é objetivo a gente criar inimizade, enfim. Mas olha, um livro é muito lindo, é sobre a mãe de Jesus. Eu fui ler o livro, né? E eu li o livro, eu comecei a ver o livro assim, comecei a me incomodar com aquilo. Aí quando chegou no corpo fluídico, na gravidez fluídica, eu fechei o livro e guardei. Falei, não, aí não dá mais para mim, né? Porque se nós não encontrarmos respaldo na ciência, né, como é que nós vamos construir uma doutrina racional? Como é que nós vamos mostrar para as pessoas de onde elas vieram, por que elas aqui estão, para onde elas vão? Se não houver razão, nós continuaremos ao longo dos próximos séculos tão perdidos como temos estado desde E as então. novas gerações vão rir de nós. Essa criançada que daqui a pouco está adolescente vai falar, eles eram uns tontos, uns loucos. Nós temos duas perguntas que se encaixam bem com o que vocês estavam comentando no primeiro bloco. Uma é da Rogéria, da Casa Verde, que ela pergunta se o rustanguismo separam os espíritas. E outra pergunta também da Letícia do Tatuapé, que pergunta o seguinte: essas federações espíritas que apoiam o rustanguismo podem acabar com a doutrina no Brasil? Olha, se o Rustang... Primeiro eu falo uma, você quer falar outra? Não, pô, não, fique à vamos vontade. dividir. Vocês que vão tirar para o ímpar? Vou tirar para o ímpar. Se o rustanguismo divide os espíritas, realmente houve uma cisão com o problema da febre que existe até hoje. Existe um mal-estar generalizado da turma que aceita Rustang e da turma que não aceita. Existe aqueles que têm estômago mais forte e finge que não percebe, que não vê em nada. E consegue sobreviver com um pé em cada canoa, o que nos desequilibra. Mas realmente houve, diz Herculano, a primeira cisão do movimento. Foi feito um dar as mãos em que a Fébia use para não se tocar no assunto. E isso causou um mal-estar e uma cisão. As gestões políticas no meio espírita são bastante interessantes. Porque esse verniz, que a Heloísa caracterizou muito bem, é o que mantém uma certa aparência das atividades. Porque, no fundo, se nós fizéssemos esse trabalho de escoimar do espiritismo todas as ideias não espíritas, porém perniciosas aos interesses da doutrina, nós realmente ficaríamos com poucos espíritas. Vocês não acham que esse é um trabalho urgente, importante de ser feito? Pior do que a pessoa não conhecer o rustanguismo, ela está sendo assediada com conceitos rustanguistas sem saber que são conceitos rustanguistas. Vocês não acham que está no momento do movimento espírita se manifestar, né, e dizer o que acham, o que pensam, trazer os fatos, né, para que nós, de forma conjunta, possamos entender? Pode ser que nós três estejamos errados. Não, e se diminuir o número de espíritas, é melhor espíritas reais e bons do que ter um ibope que não equivale a nada. Não adianta, no tempo e no espaço, cerramos fileiras em torno da deturpação que nós fizemos do cristianismo. E isso que trouxe, a confusão continuou. Olha,
A Heloísa fez muito bem em fundamentar as primeiras ideias com relação às fantasias, e aí ela criou até uma comparação com a moderna tecnologia do cinema, com esses enredos extravagantes, e por conta disso, naquele momento eu já estava pensando em abordar pelo menos um pouco desta matéria. Nós temos que tomar cuidado com a edição de livros espíritas. A quantidade de romances que envolvem, que misturam essas ideias extravagantes, isso causa um malefício, porque as pessoas vão aprender espiritismo pela maneira romanceada, erradamente escrita, exatamente para atender seu propósito. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque dentro dessas ideias, dessas narrativas, podem fazer florescer ideias rustenguistas. Ou seja, as pessoas estão tendo acesso a conceitos sem saber que esses conceitos não são conceitos espíritas. Que é o que você quis no início, lá atrás, mencionar, não foi isso? Sim. Fazer o destaque. E nós precisamos tomar cuidado. Muito bem. André, só complementando o que você disse, e aliás, provando que a sua afirmação é correta, a Edith Lame, de Portugal, ela disse que ela não conhecia essa teoria de Rustang, então que o debate de hoje está sendo muito esclarecedor para ela. Que outros pontos vocês veem que são defendidos por Rustang, não estão na obra espírita, né, na obra de Kardec, e que acabaram se tornando comuns aqui? Por exemplo, eu vou citar não estou dizendo que está na obra de Rustang, mas o termo umbral, né? O termo umbral, se você estuda nas 5 obras principais de Kardec, não há uma única palavra com o termo umbral. Não existe, essa palavra não existe nas obras de nosso querido Allan Kardec. E nem o conceito. Nem o conceito. E o umbral hoje é quase que uma adaptação do inferno e do purgatório, né? É como se nós deixamos o catolicismo, mas o catolicismo não nos deixou, porque aqui nós ainda assustamos e apavoramos as pessoas com este lugar, enfim. Que outros pontos que vocês veem? Aliás, vocês acham que o próprio umbral é um conceito mais rustanguista do que um conceito espírita? Com toda certeza. Por quê, Newton? O purgatório, no tempo de Jesus, ele usou as expressões inferno e céu como uma figura de expressão apenas, com certeza. Então ele não citou o purgatório, mas a Igreja Católica criou o purgatório. No meio espírita a mesma coisa. Não existia, como não existia a ideia do umbral, foi criado essa ideia através dos romances. Eu não vejo assim. Eu vejo que Kardec diz, o céu e o inferno, no livro O Céu e o Inferno, são estados de espírito. Sim. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno. Ninguém julga o ser, diz Herculano. O ser é que se julga. Porque Deus é o pai da parábola do filho pródigo. Quando nós erramos, nós criamos a nossa consciência, que tem a lei de Deus, criamos o nosso inferno. Do lado de lá, não podemos criar ao nosso redor coisas agradáveis, porque nós estamos num estado exigindo um tratamento. E ficamos queimando nos nossos próprios pensamentos, pior do que a fogueira externa, e esse estado melhora na medida em que nos permitimos ser auxiliados. O drama, e aí eu vou trazer para vocês dois dialogarem sobre, né? Hoje nós vivemos um movimento, por exemplo, na psicologia, fala-se bastante da psicologia positiva, né? Em linhas gerais, o que a gente vai dizer é o seguinte: o cara que trabalha na psicologia positiva, o analisando, ele vai até o divã e ele não vai tratar só dos dramas, dos traumas, dos medos dessa criatura, mas especificamente vai tentar conduzi-la para que ela veja as potencialidades de realização na vida. Essa nossa visão de punição, de umbral, de sofrimento, isso vai justamente na contramão dessa... O detalhe, que pedagogicamente fica fixada, firmada a ideia de um lugar que existe.
quando realmente... Lugar físico. Físico. Lugar físico. E quando isso não existe, isso realmente, o próprio autor dessa ideia do umbral, o próprio autor, ele fala que é um estado de consciência. É um estado de consciência transitório que passa na medida em que o indivíduo tratado no mundo espiritual, ninguém é castigado, nem o suicida. É a própria pessoa que se impede de sair daquele estado. Como que ele se coloca numa caverna e não permite o auxílio. André Luiz conta que quando ele pediu ajuda para a mãe, ele foi auxiliado. Agora, o problema do complexo de culpa, eu tinha um primo, já contei isso, que ele me ligava de madrugada, Heloísa, eu estou com aqueles pensamentos horríveis, eu não presto. Eu, menino, não posso falar o nome, passou, já passou, você não é mais aquele. Você tem que fazer uma terapia, vai também, além da terapia da casa espírita, num terapeuta, num psiquiatra, num psicólogo. Ele estava ainda mergulhado naquele complexo de culpa do passado. André, nós estamos com uma ligação do José de São Paulo. Muito bem. Boa noite, José. Olha, boa noite. Tudo bom, querido? É José Cabreira, filho da cidade de Cravinhos. Tá assistindo de que forma aí de Cravinhos, José? Como? Estou vendo pela televisão, Pela parabólica? pela parabólica. Tá bom. Pois não, querido. Ô, André, é o seguinte, no Novo Evangelho tem uma passagem que eles estão perguntando para Jesus, os apóstolos, sobre quem é ele. Aí eles falam, respondem se ele é João Evangelista, Aí Jesus responde para eles, olha, nascido de mulher, Sim. não há ninguém maior que João Batista. Então, se ele mesmo fala que João Batista é maior, então não é maior. E ele? O que é Jesus? Não é maior que João Batista? Ele é maior que João Batista. Então, confirma que ele não é nascido de mulher. Muito Eu tenho bem. essa dúvida faz tempo, então eu quero que vocês respondam, a dona Heloísa principalmente para mim. Muito bem, muito bom. Esse é um dos pontos. Tá bom, querido. Entendemos sim. Alguém pega minha Pode sacolinha lá, que acompanhar tem aí umas que nós anotações, vamos tratar do assunto. Eu amo ler. Tá Esse é lá. um dos pontos, né, em que os nossos irmãos que defendem a obra de Rustang se apoiam, né? Mas como é olha, que é o nome do nosso amigo? Desculpa. José. O José. O José está tratando, né, daquela passagem onde Jesus diz, entre os nascidos de mulher, o maior é João Batista. E os rustanguistas usam isso. Dá para a gente utilizar essa passagem para chancelar o rustanguismo? Não, com certeza não. Por quê? As interpolações, nas traduções, em todas as ideias que fazem figurar esse pensamento, o que sobra é de que realmente se retalhou os verdadeiros escritos originais a respeito desse diálogo de Jesus. E também, pelo simples diálogo, não dá para você fazer a inferência de uma outra ideia. Até porque a gente sabe que esses textos todos eles foram amplamente ditados, né? A partir do primeiro concílio de Nicéia, começa-se um grande trabalho de destruição Mas das olha, obras. o né? pai cita várias Bíblias nas quais se pode confiar, que não foram modificadas. E cita quando João várias vezes diz que ele, o verbo, se fez carne, em sua graça e em sua beleza. Dessa forma, né? Dessa forma, o verbo se fez carne, em sua graça e sua beleza, atingindo sua vitória. Embora esse trecho também é utilizado para dizer que Jesus e Deus é a mesma pessoa, né? Não, então mas, sempre é uma questão mas de várias interpretação, vezes Jesus falava, meu pai me mandou. Sim, sim. E 82 vezes no Novo Testamento ele fala, eu sou filho do homem. Vi em Joffre sobre Jesus e vi naquele jornalista londrino, o Jesus, eu já lembro o nome dele. Ele escreveu um livro lindo onde ele fala que Jesus existiu, que existe 3 provas da relíquia, o sudário de Turim, o sudário de Oviedo e a capa que a imperatriz Irene deu a Carlos Magno. Os 2 sudários trazem sangue AB tipo raro,
líquido ceroso, provando que Jesus era de carne, sangue e ossos. Diz Jean Christian, é um repórter londrino, jornalista que investiga crimes e que vai pesquisar a existência de Jesus e diz que Jesus realmente existiu e era de carne, sangue e ossos. As provas estão, e um dos sudários, o primeiro de Turim, foi fotografado, examinado em máquinas especiais e concluído, apareceu na televisão também, que não havia forma de alguém na Terra provocar aquele fenômeno. Muito bem. Mundo Maior em Debate vai fazer uma breve pausa, mas nós já retornamos. Fica conosco, até já.